Jerônimo Terredor é um psicólogo que se interessou em estudar as plantas sagradas da selva peruana. E apesar de que muitos os considerariam um xamã ou um bruxo moderno, ele prefere se definir como um ayahuasqueiro. Atualmente dedica a sua vida aos tratamentos do espírito através dessas substâncias. Eu trabalho com pessoas com dependência química e também trabalho com crianças que têm doenças graves, como, por exemplo, a leucemia. Eu costumo viajar muito. Eu vou para vários lugares para realizar as cerimônias desta medicina ancestral, que é a ayahuasca. Para as milenares culturas da Amazônia, a ayahuasca era a corda dos mortos, meio que costumavam usar para desprender o espírito sem a morte do corpo. A ayahuasca é fundamentalmente um composto. É um cipó que cresce na bacia do Orinoco e do Amazonas e deve ser combinada com outras plantas para potencializar a sua força. É um potente alucinógeno utilizado por algumas tribos desta região da América do Sul para iniciação, ter contato com os espíritos e para cumprir, digamos, com as funções próprias de um xamã. Pode provocar alterações químicas no cérebro, do tipo psicóticas, do qual não temos certeza se uma pessoa vai conseguir sair. E, principalmente, se cair em mãos erradas, trazer consequências, em muitos casos, nefastas. As cerimônias com plantas sagradas são rituais de cura, transformação e conhecimento que têm perdurado desde épocas remotas em diferentes culturas. Hoje, no entanto, alguns as utilizam com a finalidade de encontrar a solução para seus conflitos mais dolorosos, mesmo que isto provoque uma crise incontrolável. Outros, porém, acabam enfrentando o lado mais obscuro de seu ser. A origem do uso da palavra ayahuasca podemos dizer que é ancestral, mas nós não temos uma origem ou um momento de origem. O que sabemos é que várias culturas, em particular as do Amazonas, realizam esse tipo de viagem utilizando a ayahuasca. Muita gente mergulha no mundo das plantas esperando milagres, mas o único grande milagre é o da vida. Muitos têm se aproximado das plantas sagradas porque elas têm percorrido o mundo. Em especial a ayahuasca, que foi a primeira a sair do anonimato no mundo ocidental. As plantas com estas características nos ensinam. São ferramentas que nos permitem atravessar determinadas portas para ter contato com as coisas que vão além do profano, digamos assim. Tem a ver com a ordem do sacramental. Entrar em contato com a ayahuasca é entrar em contato com outra cultura e conhecer o que atualmente definimos como xamanismo. Ela também é chamada planta de poder, uma planta medicinal importante, um enteogênico, como já foi caracterizada em certos momentos. Há alguns anos, as drogas ancestrais foram classificadas como enteogênicos, termo que provém da raiz grega theos, Deus, e o prefixo em dentro, o que vem a ser a manifestação interior do divino. Cada cultura possui suas próprias substâncias que alteram o estado anímico e os estados de consciência. Temos o haxixe do Oriente, os cogumelos mazatecos, o peyote, o ixol, a ayahuasca da América do Sul. Tudo isso nos parece estranho, não? E no Ocidente temos o álcool, transformado numa analogia com o sangue de Cristo. Mas, fundamentalmente, no Ocidente é o álcool. Portanto, qualquer outra substância que pertença a outras culturas nos é estranha. E numa atitude etnocentrista, que é um fenômeno universal, inerente a todas as culturas, rejeitamos tudo o que não conhecemos. México, Puebla, Tlaxcalancingo. Em Puebla, México, o antropólogo Júlio Glockner, que desde sua juventude é fascinado pelas plantas sagradas, viajará até Huautla de Jiménez, um povoado com mais de 30 mil habitantes e com um passado que ainda se faz presente. Júlio vai tentar penetrar em plena Serra Mazateca, em busca dos cogumelos sagrados que tanto estudou nos livros. Mas antes, terá um encontro com um dos descendentes da xamã Maria Sabina.
Estamos fazendo uma viagem na qual vamos seguir os passos de Gordon Wasson, na viagem que fez nos anos 50 até o Huautla de Jiménez, na procura pelos cogumelos que o povo mazateco utilizava. Júlio chega à cidade de Huautla e se detém para fazer uma oferenda a Maria Sabina, a guia mítica de Gordon Wasson, nas suas celebrações com os cogumelos sagrados. Filomeno é um nativo que recebeu a herança de uma antiga cultura. Ele agora vai permitir que conheçamos os rituais que envolvem os cogumelos sagrados. Como vai, Filomeno? Tudo bem? Tudo bem. Filomeno nos conta que ele obedece apenas o que o cogumelo indica ou transmite à sua mente. Vai ser bom porque ele cresceu no vale e não no cume. E com a limpeza, a pessoa se sente melhor. Claro. Filomeno e Júlio começam a caminhada que os levará ao coração da Serra Mazateca em busca dos cogumelos sagrados. Uma busca na qual Júlio vai poder comprovar tudo que sempre investigou. De fato, temos uma percepção diferente das coisas, e à medida que transcorre o tempo, vamos alcançando um refinamento e uma agudeza muito grande e intensa de todos os sentidos, onde predomina sobretudo a beleza. Vou começar. As orações deste sábio mazateco e o altar indicam que a cristianização deixou uma marca profunda no espírito deste povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filomeno se prepara para ingerir os cogumelos sagrados. Júlio é abençoado por ele, que aos poucos começa a sentir uma poderosa força que o fará entrar no misterioso transe. Uma força, uma energia inexplicável é gerada neste momento. Sagradíssimo. A Maria Sabina. Pai interior que nunca falha e que nunca erra. Foi uma experiência muito interessante estar com um dos descendentes de Maria Sabina, seu neto, o único da família que decidiu continuar o trabalho da avó, numa cerimônia que é comum entre os mazatecos. É um ritual de proteção, uma limpeza que implica na proteção da pessoa, de se integrar com ela mesma e com a energia desse ritual. E também reconhecer a força da mãezinha da Gualupana que está aqui. Queremos força. Mais força. A força do céu. A força da terra. Impactado diante do que acaba de experimentar na Serra Mazateca, Júlio afirma ter vivido algo extraordinário. O que você faria se a solução para o seu sofrimento fosse uma substância proibida? Depois de uma busca desesperada para acalmar intensas dores, Germán descobre na maconha o remédio para aliviar suas dores. Para os antigos xamãs, as plantas tinham um espírito e uma grande missão: ajudar.
Mas aceitaríamos a ajuda dessas poderosas plantas, ainda que isso acarretasse perder o controle de si mesmo? Tabu, drogas ancestrais. Voltaremos a seguir com Tabu América Latina no Nat Geo. No Nat Geo. E da mesma forma que na Serra de Oaxaca se estende uma terra de xamãs, em Buenos Aires, Argentina, em pleno asfalto desta grande cidade, encontramos Jerônimo, um xamã urbano que trabalha na cura de seus pacientes. Existem pessoas com diferentes tipos de doenças ou pessoas com dependência química que já ouviram falar nos tratamentos onde a ayahuasca é usada, entre outras coisas, como um complemento destes tratamentos. As plantas sagradas trabalham de uma forma muito distinta, simples e primordial, concentrando o remédio onde deve atuar. No Ocidente, os remédios são bem conhecidos. Para a dor de cabeça, tomamos um analgésico, que é um remédio específico. Mas a medicina, como nós a entendemos, deve atuar no corpo, na mente e no espírito. Mas nem todos estão de acordo com o uso psicoterapêutico das drogas ancestrais. Tudo que esteja relacionado com a transferência de vícios é um jogo daqueles que querem continuar consumindo e procuram, então, um mal menor. Por exemplo, para a desintoxicação da cocaína, sugerem o uso da maconha, ou então substituí-la por tabaco. Não concordo com isso. Mas para Jerônimo, a ayahuasca é remédio e ousa garantir que seu uso não é para qualquer pessoa, já que a alteração da percepção que ela produz pode trazer experiências passadas e angustiantes. Eu não recomendo a ayahuasca a ninguém. Quando alguém me procura para beber a ayahuasca, eu faço uma entrevista para observar certos parâmetros que indiquem se a pessoa pode consumi-la ou não. Pode tomar ou não. Conhecedor desta poderosa droga, Jerônimo ousa afirmar que a planta se comunica com ele através de sonhos e visões. O que senti no meu interior foi como se um galho se quebrasse, como se fosse uma fratura exposta. Foi isso que eu senti no meu interior. Aqui dentro, alguma coisa em mim mudou. Sob as ordens de Jerônimo, um jovem sociólogo está disposto a mergulhar nas profundezas da sua consciência para se conectar com outra dimensão espiritual e encontrar uma solução para seus problemas. Pablo Gutkin nos conta por que escolheu o caminho da ayahuasca. Eu comecei por um problema particular, o de consumir drogas. Porém, não fui a primeira cerimônia pensando nisso. O meu objetivo era outro, ter um reencontro com um familiar falecido há muitos anos, que significou muito para mim e ainda significa. Por isso, também o tatuei na minha perna, para que ilumine o meu caminho. É o meu avô Simão. Eu sabia que a ayahuasca poderia me proporcionar, se eu tivesse sorte, um encontro com algum familiar. Segundo Pablo, a ayahuasca pode mostrar o que fizemos de errado na vida e orientar o caminho que devemos seguir. No caso de Pablo, ele teve que enfrentar algo que não queria reconhecer, que era um viciado. Um dos instrumentos para seu tratamento contra o vício é a ingestão da ayahuasca. Mas antes, Jerônimo realiza uma cerimônia tradicional do curandeirismo da Amazônia, a limpeza espiritual com tabaco. O procedimento consiste em beber chá de tabaco e água repetidas vezes.
Com isso, limpamos uma série de coisas do nosso interior, basicamente através do vômito. Mas não é muito agradável e só de pensar sinto um aperto no peito. Antes da cerimônia, eu já sentia vontade de vomitar. Em algumas cerimônias de limpeza com tabaco, tive visões. Em outras, tive que ficar de cama o dia inteiro. Mas isso depende da etapa dos processos de cada um. Pablo já participou de cerimônias de tabaco nas quais teve sórdidas alucinações. Mas isso não o afugenta do ritual de ayahuasca, embora saiba que os riscos de se deparar com seus demônios interiores sejam ainda maiores. Buenos Aires, Argentina. Num bairro residencial da cidade, poucas pessoas imaginariam encontrar uma exuberante horta de maconha no terraço desta família. É claro que eu sempre estarei na clandestinidade, porque supostamente eu estou fazendo algo que não está dentro da lei. Nem mesmo dentro da medicina. Até onde seríamos capazes de chegar para aliviar terríveis dores? Estaríamos dispostos em manter um jardim clandestino? A planta para mim é um remédio que me ajudou a continuar vivendo. Ela é parte da minha vida, parte importantíssima da minha vida. Devido a um problema de má formação de seu rim, Germán faz uso diário da cannabis medicinal como uma solução para suas terríveis dores. Eu tive uma vida normal até os 18 anos. Minha adolescência foi normal. Comecei então a ter sintomas de dor na região pélvica e disfunções urinárias. E depois de fazer exames, descobriram que eu não tinha o rim esquerdo. Isso aos 21 anos, ou seja, durante todo esse tempo eu passei por vários médicos e ninguém desconfiava que os sintomas eram por má formação. Não descobriram nada. As incansáveis tentativas dos médicos de atenuar a dor o levaram a realizar várias cirurgias, mas a dor não passava e Germán não conseguia levar uma vida normal. Ele apresentava um quadro de dor que afetava a região esquerda do corpo. E mesmo depois de recorrer a tratamentos e aplicações locais de medicamentos, a dor não passava. Essas tentativas são muito comuns entre pacientes que sofrem de neuropatias dolorosas ou doenças que causem dor. Atormentado por dores insuportáveis, a vida de Germán estava sobrecarregada de exames invasivos, analgésicos e, sobretudo, muita frustração. Nada parecia aliviar seu sofrimento. Mas foi apenas em 2006 que o seu médico receitou um medicamento inovador chamado Sesamet. Sem saber, o remédio seria a porta para o outro mundo, o mundo da cultura cannabis. A bula do medicamento que eu estava tomando naquele momento para controlar a dor dizia que era um canabioide e que tinha uma relação com o que pode ser extraído da planta cannabis. Estas drogas imitam a ação do THC, que é um canabioide, e atuam através de outras vias para controlar a dor. Foi quando Germán decidiu agir e começou a elaborar o seu próprio medicamento, maconha. A partir daquele momento, Germán passou a ter consciência que estaria entrando no âmago do tabu. Bem no dia que me receitaram Sesamet, saí do hospital e tomei conhecimento do THC numa banca de jornais. Sebastián Bassalo é jornalista e cofundador da controversa revista de cultura canábica THC. Germán foi entrevistado por ele como exemplo do seu uso medicinal e desde então os dois mantêm relação muito próxima. A maconha não só alivia a dor. A sensação ou o princípio de prazer que ela produz contribui muito também para melhorar o bem-estar da pessoa que a consome. Com suas polêmicas publicações espalhadas em bancas de jornal de seu país, Sebastián afirma que um dos propósitos da sua revista é difundir o uso medicinal da maconha. A maconha consumida em estado puro possui componentes que provocam danos. Mas quando extraímos alguns componentes para elaborar um medicamento, esse quadro muda. Buenos Aires, Argentina. Agora sim, chegou o momento de ingerir uma nova dose da ayahuasca, numa cerimônia na qual Pablo vai participar junto a um grupo de pessoas. A cerimônia será realizada em plena cidade de Buenos Aires,
mas em segredo, para evitar que vizinhos denunciem este tipo de ritual por considerar que transgride a barreira do permitido e do aceitado numa cultura urbana. Neste ritual não poderão conversar, não poderão ter contato corporal nem interagir. Se alguém passar por uma situação difícil e não conseguir se controlar com os próprios meios, eu vou interferir para que a pessoa saia com segurança do transe, sem perder a confiança e a serenidade. São muitos os efeitos quando ingerimos a ayahuasca. Eu posso citar alguns: vômitos, diarreia, tremedeiras, sudoração, frio, calor, visões coloridas, vertigens, sensação de medo, náuseas. A cerimônia começa e é guiada por música, cânticos e mantras. A viagem começou. A sorte está lançada. Jerônimo afirma que a ayahuasca, além de trabalhar de forma direta no inconsciente, também pode ter uma utilização medicinal para o tratamento da depressão e da ansiedade. Entretanto, a medicina tradicional faz objeções. Do ponto de vista médico, considero absolutamente pertinente que estejam proibidas e que seu uso não esteja estendido à população. Isso porque são substâncias que denominei psiconeurobiosociogenético tóxicas, ou seja, possuem fatores absolutamente nocivos para a saúde humana. E não existe nenhuma razão nem necessidade que sejam utilizadas fora do contexto médico, a não ser que alguma delas possa ter alguma finalidade especial. Depois de arrepiantes visões, o ritual chega ao seu fim. Alguns decidem ficar em silêncio. Outros, porém, precisam compartilhar as experiências tenebrosas que acabam de viver. Foi uma experiência linda, porém devastadora. Devastadora? É interessante, não é? Esta é a forma de sentir os outros personagens que temos. Onde você sentiu o mal-estar? Onde foi? Na altura do estômago. Enquanto você cantava, a vibração das minhas mãos se espalhava para outras áreas do meu corpo. E quando acabou, continuei sentindo essa vibração. Somos energia e pude sentir isso. Sentiu a planta? O que achou? Bem, foi difícil. Queria que acabasse, queria ir embora. Não viu quando acabou? Eu estava tentando me autocontrolar. A planta é muito forte, muito forte. Às vezes sentia felicidade, às vezes sentia tristeza. O encontro com meu avô foi muito emocionante. Há muitos anos esperava por isso. Foi visual. Foi uma coisa visual. E também algo da ordem da percepção que transcende o visual. Senti a presença dele. Podemos dizer que sim, que é um tabu. Para nós, é algo que não conhecemos muito bem. E na hora de abordá-lo, gera uma certa insegurança, um certo medo, que é comum no ser humano pela própria natureza do medo ao desconhecido. Foi um despertar, um renascer. Algo em mim morreu e algo nasceu. Voltou. Isso foi a ayahuasca para mim. Tabu, drogas ancestrais. Voltaremos a seguir. Será que a humanidade superou a sabedoria dos xamãs? Ou simplesmente preferimos ignorá-la por temor aos seus misteriosos poderes? Talvez a única forma de descobrir seja explorando os segredos destas culturas ancestrais.
Tabu América Latina. Germán visita a redação da revista, onde jornalistas e designers gráficos trocam informações sobre a discriminação enquanto fumam maconha livremente. Eles contrariam uma sociedade que ainda mostra uma grande resistência ao uso dessa substância pela sua frequente associação com o crime e o tráfico. É difícil encontrar um limite entre o uso medicinal e o recreativo. O que quero dizer é que no uso recreativo, o que prevalece é o prazer. Uma coisa terrível e negada continuamente pela sociedade. A negação da sociedade é clara. E, apesar de estar cada vez mais aberta, continua sendo um tabu, a negação do princípio do prazer. Buenos Aires, Argentina. Germán, longe de todos os olhares preconceituosos, parece ter conseguido ultrapassar os limites do convencional. Ele afirma ter o remédio que precisa a poucos metros do seu quarto. Mas para conseguir um melhor efeito e não prejudicar seus pulmões, Germán deve realizar a difícil tarefa de utilizar um vaporizador diariamente para absorver o componente THC e poder começar o seu dia sem sentir dores angustiantes. Eu não recorro à planta quando sinto dores agudas. O que eu faço é uma profilaxia, ou seja, evito que a dor ou a crise se torne maior. Embora hoje as dores de Germán sejam mais leves graças ao consumo de cannabis, o fantasma de viver na ilegalidade se faz presente a cada dia. Quando as plantas começam a florescer e a crescer, como se dissessem, estou aqui, num lugar como um terraço, onde não se pode camuflar muito, você sempre se sente perseguido. Vira paranoia. Acredito que a proibição seja por uma oposição do mundo moderno, que exige do indivíduo o máximo de rendimento em seu trabalho. E a maconha é uma planta que provoca um relaxamento, dá uma certa calma e faz com que o mundo seja visto de uma maneira mais despreocupada, mais leve. Sebastián Bassalo é um dos maiores expoentes na luta contra a discriminação da maconha. A sua perseverança foi recompensada em 2009, quando a Suprema Corte Argentina legalizou a posse para consumo próprio. Raul Zaffaroni é ministro da Suprema Corte da Argentina e diretor do Departamento de Direito Penal da Universidade de Buenos Aires. Sua postura diante de um caso como o que vive Germán é aberta e confortante. Ter uma planta de maconha em casa não gera risco de distribuição, porque a produção que se tem é mínima. A consequência, nesse caso, de que cada um tivesse uma planta de maconha em casa, acabaria com o tráfico, o que socialmente seria muito favorável. Se cada consumidor quisesse ter sua plantinha, ótimo. Com apenas uma plantinha, não teríamos tráfico. Simples. Germán teve que passar por vários hospitais, exames clínicos, cirurgias e se submeter a uma interminável variedade de tratamentos em razão da dor, para finalmente encontrar o alívio na maconha. No caso de Germán, pelo que pude ver, estava claro que havia uma indicação médica. E se a indicação médica não for algo absurdo, ou seja, se for válida no âmbito da medicina, veja bem, não estou justificando, mas pelas normas estaria fora do contexto de proibição. A norma proíbe com um objetivo, o da saúde pública. O bem jurídico é a saúde pública. Portanto, quando há um critério médico para tratar a saúde de uma pessoa, e isso não afeta a saúde pública, nós não nos intrometemos, porque está fora da proibição. México, San Luis Potosí, Real de 14. Na Serra Mãe Ocidental do México existe um povoado, um universo mágico governado pela casta dos xamãs, a ancestral cultura Huichol. A Benamar usa adornos como os indígenas, usa brincos e tem cabelos longos de acordo com a identidade que escolheu, o universo Huichol.
As ricas tradições cerimoniais são manifestadas no artesanato dos huicholes, passadas de geração em geração, preservando assim a sua cultura. Em sua arte são reproduzidos desenhos geométricos e figuras fantásticas, geralmente relacionadas com o uso do peiote ou hikuri, estandarte de sua identidade religiosa e espiritual. Minha aproximação com o hikuri foi muito tempo depois de ter conhecido o rosário. Eu fui convidado para umas cerimônias e depois disso, muito tempo depois, me disseram que eu podia comer um pouquinho. Os huicholes usam o peiote como parte de seus rituais desde épocas ancestrais. Até os dias de hoje, festas religiosas são realizadas para alcançar a cura de enfermidades e ter acesso a outros mundos. O hikuri é um mensageiro do nosso interior, que vai até os deuses, até as colinas, até o ar. É como um portal que possibilita que eles sejam ouvidos, que possamos entendê-los. Até onde estaríamos dispostos a chegar para entrar em outras dimensões? O que aconteceria se, ao chegar, descobríssemos que não existe um caminho de volta? Tabu, América Latina, no Nat Geo. Abenamar visita Rosalho, o mestre xamã com quem realiza suas poderosas viagens. Rosalho vai mostrar o que deve ser feito para encontrar o cacto. Nós vamos até o deserto deixar a oferenda. A pessoa deve levar o que é mais importante, as velas e as flechas. E onde você o encontrar, porque se você tiver sorte, vai encontrá-lo. Se não o encontrarmos, será mais difícil, mas com carinho vamos saudá-lo e dizer: venho aqui na sua casa para lhe deixar uma oferenda, o que me foi pedido, ou também quero recebê-lo. Rosalho e Abenamar caminham pelos mistérios do deserto Huichol com o propósito de encontrar os cogumelos que vão usar durante a cerimônia. As pessoas pensam que é droga, e se você não souber usar, pode até ser considerado uma droga, mas não é isso. Para nós, é muito sagrado. É preciso entender que apenas um é suficiente. As pessoas vêm aqui, consomem muito e ficam loucas porque não sabem dos riscos. Sabe-se que o principal cacto com propriedades alucinógenas é o peiote. Os velhos xamãs o conhecem como o mensageiro divino e outros o descrevem como a planta que faz com que os olhos se maravilhem. O peiote é um cacto que cresce no norte do México, naquelas regiões semidesertas, ou no sul dos Estados Unidos. Foi utilizado ancestralmente, no caso do México, pelos povos huicholes, coras, tarahumaras. É uma planta muito importante que desempenha um papel fundamental na sua mitologia, na organização do seu ritual, nos pedidos de chuva, no ciclo agrícola. Enfim, uma planta que tem uma importância cultural muito grande. Alucinógenos, enteogênicos, drogas visionárias, drogas de poder. Esses são alguns nomes que as plantas sagradas recebem. Mas o que acontece quando um jovem decide consumir peiote numa cidade sobrecarregada de estímulos? O que acontece quando o cacto é consumido fora de seu contexto e sem a supervisão de um mestre? Para muitos, isso significaria romper barreiras. México, Tepoztlán. No México, as tradições indígenas se misturam com uma cidade moderna, populosa e em contínuo movimento. Depois de um consumo excessivo de cogumelos alucinógenos, ou demolidores, como são conhecidos por aqui, tive um período de desprendimento corporal.
Portanto, esses cogumelos não são uma brincadeira. O que para alguns é uma viagem de exploração interior, para os especialistas da saúde, isso pode terminar de forma desastrosa e provocar consequências fatais. As pessoas que precisam das drogas, dessas substâncias para viverem algo mais, na verdade, são seres humanos que não toleram suas próprias limitações. As drogas provocam a ilusão de sermos algo mais do que somos. E com essa história de espiritualidade, muita gente começa a experimentar. Na cidade é bem diferente. Trata-se de uma planta sagrada que nos leva a um estado alterado de consciência, a um estado diferente de percepção. E com ela podemos ter conexões através dos níveis energéticos que temos com tudo que nos rodeia. Por isso é bem diferente estar no lugar onde se produz o peiote, por existir uma relação, inclusive de nível químico, com os nutrientes da terra. É isso que essas propriedades nos oferecem, essa é a diferença. Consumi-lo na cidade é estar no vazio, e consumi-lo aqui é como estar dentro do seu ser. No entanto, Túlio não parece se assustar com as consequências que sofreu nas experiências anteriores. Certamente foi pela minha falta de conhecimento que fiquei fora da realidade por um longo período de tempo, por 6 meses. As pessoas geralmente chamam isso de ficar na viagem. E eu literalmente fiquei na viagem na primeira vez que ingeri cogumelos. Isso provocou problemas familiares muito grandes, porque eu não conseguia dormir. Eu tinha apenas aproximadamente 2 horas de sono por dia. Ter uma má viagem é o nome que recebem as experiências negativas originárias da ingestão de alucinógenos. Crises de pânico associadas à confusão mental ou alucinação com perda do autocontrole e perigo de suicídio são alguns dos riscos que podem surgir. No entanto, para Abenamar, a sua experiência com o consumo de peiote parece ser diferente. Existem muitos mitos, e acredito que seja por isso que as pessoas o procurem tanto. As pessoas se assustam com a proximidade das plantas sagradas. Também há muita curiosidade, muita morbidez, de certa forma. Antes de mais nada, existe uma resistência cultural no consumo dessas substâncias porque não as conhecemos e porque são perigosas. Elas foram consideradas diabólicas por muitos séculos e esses preconceitos ainda estão presentes no mundo moderno. Finalmente, chega o momento culminante. O xamã e seu ajudante decidiram ingerir o peiote recém-colhido. Sim, agora vamos começar porque já o encontramos. Faz tempo que tínhamos que vir e passei 2 semanas dizendo, quero fazer o ritual, precisamos fazê-lo, mas nunca tinha tempo. Hoje, porém, estamos aqui para entregar a oferenda. É importante que as pessoas saibam que não adianta consumi-lo se elas não possuem o conhecimento. Elas não vão entender as mensagens do peiote. Esse é um caminho de muito sofrimento, de muito esforço e dá trabalho aprender ou tentar entender o que o peiote oferece. Porque sem conhecimento, o peiote vai dizer verdades ou revelar muitas coisas. E se você não estiver limpo, não vai conseguir entender. Rosálio e Abenamar já estão prontos para ingerir o peiote. Os filhos do mestre xamã também decidem participar do ritual. É um momento de muita solenidade. Rosálio invoca os deuses e seus antepassados em busca de proteção para o momento mais esperado por Abenamar, o começo de uma nova viagem. Enquanto isso, Túlio decide transgredir as regras. Ele não apenas irá consumir o cacto no seu estado puro, mas também vai fumá-lo misturado a altas doses de maconha.
E como se isto não bastasse, fará também uma infusão à base da mesma substância. O uso destas plantas provoca um estado alterado de consciência. E se você não tiver informações sobre o seu estado primário de consciência, você poderá se deparar com situações difíceis e chegar ao que as pessoas chamam de má viagem, ou transtornos mentais e etc. As cartas já estão na mesa. Túlio se entregará aos alucinatórios e labirínticos efeitos do peiote, começando pela infusão. Túlio se mostra decidido e não parece se preocupar com o que pode acontecer. Depois que a infusão terminar, será a vez de fumar o cigarro de peiote e maconha. Para que a experiência seja completa, falta dar o último passo: ingerir peiote. O que está sentindo? É inexplicável? É indescritível. Ao ingerir este tipo de substâncias, você já está em outra frequência. Definitivamente não tem volta, não tem retorno. Já é algo normal, já me acostumei. Acredito que esta planta, o cogumelo, pode ensinar muita coisa. E a mensagem é clara: todos somos um. México, San Luis Potosí, Real de 14. A experiência de hoje foi muito tranquila. Porque naquele momento eu consegui entender que estava sendo abençoado. Que o vento e a chuva me ouviram, se fizeram presentes e fizeram a limpeza. Tirar a planta de seu contexto ritualístico é ultrapassar as fronteiras entre a cura e o vício. Esse seria o tabu. A religião católica e a protestante estão longe de proporcionar às pessoas uma experiência religiosa forte. Para algumas pessoas, as experiências espirituais estão associadas a estados alterados de consciência, nas quais decidem correr riscos ao utilizar substâncias ilegais. Mas, em contraposição a esta postura, está a tradição dos antigos xamãs, que em suas experiências transpessoais afirmam poder estar diante de Deus. Mas uma coisa é certa: num mundo que prioriza a razão sobre a consciência, as plantas sagradas continuarão sendo a porta que leva a outra realidade: o tabu. Versão Marshmallow São Paulo.